Já nos cruzamos na rua com criaturas que convencionámos chamar de sem-abrigo, ou de indigentes, ou de pobres. Quantos pensamentos temos em relação a essas criaturas que nós vemos? Quantas interrogações fazemos para nós próprios? E muitas vezes essas interrogações são preconceituosas. Estão estabelecidas em julgamentos precipitados e às vezes conclusões apressadas. Algumas até poderão ter algum acerto, mas na grande maioria das vezes nós não sabemos quem temos diante de nós. Uma coisa sabemos, são criaturas de Deus e às vezes até muito interessantes, algumas até com uma certa auréola de mistério. Então, para desmistificarmos estas ideias, sobretudo as preconcebidas, nada melhor do que ouvirmos um deles falando na primeira pessoa e assim, quem sabe, isso possa modificar a nossa atitude perante eles. Um diz: você passou por mim com simpatia, mas quando viu os meus olhos parados, indagou em silêncio: por que é que vagueio na rua? Talvez por isso você apressou o passo. E ainda que eu o quisesse chamar, a palavra morreu-me na minha garganta. É possível que você suponha que eu desisti do trabalho. No entanto, ainda hoje, batia muitas portas em vão. Muitos disseram que já ultrapassei a idade para ganhar o pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. Outros, desconhecendo que vendi a minha melhor roupa para aliviar a minha esposa doente, despediram-me apressados, crendo que eu fosse um vagabundo sem profissão. Não sei se você notou, quando o guarda me arrancou da frente da montra da pastelaria com palavras rudes, duras, como se eu fosse um malfeitor vulgar. Contudo, acredite, nem me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, antevendo os filhinhos a abraçarem-me com fome quando retornar a casa. Talvez tenha observado as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando que eu estivesse bêbado, porque eu tremia, apoiado a um poste. Afastaram-se todos, com manifesto desprezo, e eu não tive coragem de lhes explicar que não tomo qualquer alimento há 3 dias. A você, todavia, que me olhou sem medo, eu ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me ofereça em nome do Cristo, que nós dizemos amar. E peço para que me restitua a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isso, basta que se aproxime de mim, sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou seu irmão, que eu sou um ser humano. Esta é a mensagem de um homem triste. Quem sabe, como tantos que vemos deambulando pelas ruas. É bem verdade que alguns são, de facto, pessoas que se comprazem na ociosidade. Todavia, há os desafortunados, que apesar de trabalhar a vida toda, não puderam juntar moedas para o sustento próprio da família e que, chegada à idade da madureza, são condenados pela sociedade a viver como amaldiçoados, embora sejam pessoas dignas. É comum observarmos homens e mulheres puxando um carrinho de papéis ou outros objetos recicláveis
Desse modo, eles estão tentando prover o seu próprio sustento. São nossos irmãos de caminhada evolutiva que não têm coragem de viver da mendicância. Por isso trabalham, fazendo aquilo com dignidade. Só que muitos de nós, no entanto, nos enfadamos com essas criaturas que atrapalham o trânsito, com os seus pequenos carritos. São coisas que para nós são indesejáveis. O que não nos damos conta é que, além do peso do carrinho, quantas vezes bem atestado de papelão, tem ainda que carregar sobre os ombros o peso da humilhação e do desprezo, sobretudo aquele que é imposto por uma sociedade indiferente. É verdade que todos nós estamos colhendo o que plantamos e que aqueles que passam por essas situações precisam dessas experiências para crescerem espiritualmente. É verdade, nós acreditamos. Mas, entretanto, eles são nossos irmãos. São filhos do mesmo Pai Criador e merecedores, sem dúvida, no mínimo, do nosso respeito. Se não os podemos ajudar, pelo menos não os atrapalhemos, jogando-lhes palavras amargas ou menosprezando-os, porque assim estaremos dificultando ainda mais a sua caminhada. Muitas pessoas que hoje vivem na miséria já foram pessoas muito ricas. E outras, o inverso, o que também é verdade. As leis divinas, a todos, sem exceção, nos reservam lições que necessitamos delas para progredirmos. Eles estão passando essa lição. E a lógica diz que aquele que é rico esbanja a sua fortuna em futilidades e apenas em proveito próprio, vai também passar por necessidades materiais para que aprenda a valorizar os tesouros que Deus lhe empresta. Porque Deus não nos dá nada. Deus nos empresta. E empresta-nos a fim de que nós possamos progredir. Fortuna colocada a serviço do próximo é fortuna abençoada. Fortuna que cresce sobretudo exponencialmente, à custa do trabalho dos outros ou de coisas menos dignas, da certeza absoluta que vai trazer uma grave e grande provação, noutra existência ou ainda na atual. Então, ser gente, ser humano, é aquilo que precisam sentir, de novo, os nossos irmãos sem abrigo, os nossos irmãos pobres. E podemos nos interrogar, mas então o que é que está acontecendo connosco? Será que estamos perdendo a humanidade para nos tornarmos autómatos que não ligamos a nada disso? Será que estamos perdendo a nossa sensibilidade de olhar com olhos de ver, sem medo? Será que não somos capazes de olhar nos olhos do nosso semelhante, ainda que nessa condição, e saudá-los? Às vezes, quando andamos pelas ruas, sobretudo das grandes cidades, notamos que a maioria das pessoas circula apressadamente. Estão alheias a tudo. Como naqueles filmes de ficção, em que as pessoas foram substituídas por robôs programados para tarefas específicas. Mas eles não têm sensibilidade. A sensibilidade é própria do ser humano, porque eles não têm coração, têm chips. Às vezes programações computarizadas eficientes, mas não têm calor humano. São frios. Nós não o devemos ser. A sensibilidade é atributo do ser humano. A fraternidade, a solidariedade, o afeto, a ternura, a caridade é algo inerente à própria criatura humana. Quando, em qualquer altura, pessoas que nunca havíamos visto antes nos olharam e nos desejaram um sonoro e convicto bom dia, nós nos sentimos gente. É verdade ou não? Ficamos ou não ficamos bem? O que nos dá o direito de pensar que com os sem-abrigo e os pobres é diferente?
porque não os cumprimentamos. E às vezes até fugimos. Talvez isto pareça que não tem importância. E para alguns até não terá. Mas é bom, muito bom sentir-me gente. Receber de um desconhecido um olhar de afeto, um olhar de encorajamento, faz muito bem à alma. É bom saber que as pessoas nos notam e que nós as notamos. Não olhando para eles como supostos bandidos, mas como gente. Apenas como gente. E há tanta falta de atenção uns para com os outros. Porque isto são tempos de correria, em busca de dinheiro e de coisas. Por isso nos esquecemos de que somos todos passageiros de uma grande embarcação que se chama Terra. Esquecemos-nos de que somos concidadãos dessa enorme pátria-mãe chamada Terra. Por tudo isto, é bom sentirmos então gente. Entre pessoas que, como nós mesmos, lutam, sofrem, trabalham e choram. Pessoas que amam, que sonham, que buscam, como nós, um lugar ao sol, que desejam alcançar, simplesmente porque se sentem gente. Dilatemos então a nossa atenção para com todos os que nos rodeiam, todos os que nos cercam. Saudemos as pessoas que cruzam o nosso caminho, nossos vizinhos, os jardineiros, os serventes, as pessoas nos elevadores. Saudemos toda a gente. E se por acaso o nosso dia amanheceu nublado, que acontece? E se nós não estamos com vontade de saudar ninguém, no mínimo, olhemos para as pessoas com fraternidade. Ainda que não tenhamos palavras, tenhamos um olhar esperançoso. Façamo-las sentirem-se gente como nós. Isto é uma atitude simples. Não há ninguém que não o possa fazer. Mas acreditem que ela é tão poderosa que pode levantar o ânimo de alguém e até evitar um suicídio. Promover, de fato, um bom dia para alguém. A criatura humana é gregária por natureza. Nós buscamos a companhia uns dos outros por natureza. Não somos seres sozinhos. A solidão não é característica do ser humano. Aquele que busca a solidão não está bem, está doente. Não sejamos nunca em nenhuma circunstância solitários, porque só o seremos se nós não quisermos ser solidários. Por instinto, a criatura humana busca estar próximo dos seus semelhantes. E sendo o progresso uma lei da vida, cujo decurso é facilitado pelo intercâmbio das ideias e das experiências, por isso nos enriquecemos uns com os outros. Estamos sempre aprendendo uns com os outros. Então afigura-se natural que todos os homens procurem ser aceitos no seu meio social e familiar. Em todas as fases da vida, o fenómeno da busca de aceitação ocorre até entre alguns sem-abrigo e alguns indigentes. Mas parecer diferente é algo assustador, pois pode conduzir, se não houver remédio, à condição de pária social. Se não fizermos nada, eles não sairão dessa condição. Quem assume, no caso deles, uma postura diferenciada, tende a ser mal visto. Pior ainda, quando seu comportamento, ele mesmo provoca comentários desabonatórios. Quantas vezes, sem saber quem é aquela alma, nós atiramos pensamentos e julgamentos? Porque como é mais fácil permanecermos sem fazer nada, tudo o que nos exige reflexão e trabalho e esforço, muitas vezes nós o repudiamos. É preciso maturidade e coragem para aceitar os que são diferentes. Porque quem ousa contrariar os padrões considerados normais,
no meio em que se insere, sujeita-se a críticas e rejeições. É tão simples. Se nós fizermos um recuo no tempo, andarmos 2014 anos para trás, e se recordarmos os exemplos e a figura do Cristo, vemos que ele conviveu com equivocados de toda a ordem. No entanto, preservou a sua pureza. Amparou os caídos e exortou-os ao bem. A sua conduta reta e as suas sábias palavras causaram muito desconforto. As pessoas importantes daquela época acharam que era necessário matá-lo. Queriam calar a sua voz. Queriam fazer cessar a sua influência. Assim, ousemos aceitar e ajudar os diferentes. Embora o sejam, são seres humanos como nós. Muitos. Desde aquele dia do mês de julho de 1996, em que o mundo teve uma notícia muito curiosa. Tinha nascido uma ovelha, a que colocaram o nome de Dolly. Era uma espécie clonada. E a partir daí começaram as especulações em torno da clonagem do ser humano. E desde então querem fazer uma réplica de um ser humano perfeito, a partir de algumas das suas próprias células. E em torno deste tema, quantos rios de tinta já se gastaram? Já se escreveram histórias, já se criaram novelas, surgiram discussões em mesas redondas, em televisão, em rádio, em escolas, em universidades. Querem criar seres perfeitos, sem vícios, sem desregramentos, sem desvios sociais de qualquer espécie. Mas, meus irmãos, cada ser humano é único. Exatamente porque cada ser humano é um espírito diferente. E é diferente desde a sua origem, pois Deus não se repete. Além de que é através das vidas sucessivas, é através das reencarnações, que o espírito vai adquirindo virtudes. Não é através da clonagem. É através da reencarnação que vamos cultivando a nossa inteligência, vamos nos aprimorando, vamos burilando os nossos sentimentos. Portanto, nunca um ser poderá ser igual ao outro. Como é que nos admiramos das diferenças? E isto é uma grande dádiva da criação divina. O Espírito vem de Deus. O Espírito é o princípio da inteligência e da vida. Criado por amor e criado para amar. É uma partícula da essência divina, projetado para o mundo material em que nos encontramos. Quando na carne, estamos levando adiante mais uma reencarnação. O destino do Espírito é conhecer, adquirir e passar por tudo. Precisa realizar para os seus fins, percorrendo no tempo e no espaço um campo sem limites. Passamos por inúmeras transformações. No fim de milhares de séculos. Da mesma forma que aquele mineral grosseiro, aquele carvão que não presta para nada, se converte no diamante mais puro através da passagem dos milénios. É assim que nós, os espíritos, nos tornamos perfeitos. Não nos admiremos então que tenha que haver tantas diferenças entre nós. Também os sem-abrigo, também os indigentes, aqui na Terra têm o seu lugar. A qualidade do espírito é de cada um. E como cada um marcha na estrada da evolução. Ao nosso ritmo. Eu não posso exigir que o outro marche no meu ritmo, do mesmo jeito que o outro não pode exigir que eu marche no ritmo dele. Cada ser é especial, único, sem cópia, sem igual. Quando conhecermos um pouco mais a respeito de nós próprios e da maravilha que é a criação divina, a nossa alma se renderá à grandeza de Deus. E nessa altura poderemos orar
como um espírito extraordinário. Rabindranath Tagore, o primeiro não-europeu a conquistar o Prémio Nobel de Literatura em 1913. Um poeta extraordinário. É este poeta que assiste também, enquanto espírito, ao nosso querido irmão Divaldo, que vamos ter connosco. E no livro Estesia, Psicografia de Divaldo, ele nos traz uma oração extraordinária. Vamos ouvi-la com muita atenção. Deus meu, vida minha, já que eu não posso fazer muito, graças à minha pequenez, deixa que o meu canto seja um murmúrio de gratidão nos teus ouvidos. Quando ergueste a cortina do tempo, que desvelou o milagre das horas, a sombra espessa foi espancada pela gargalhada triunfante da luz. Quando sopraste o hálito da vida na terra umedecida, a verde relva sorriu ante as flores que desabrocharam num forte poema de cor. E finalmente, quando chegou o crepúsculo e a noite se acreditou vitoriosa, as estrelas vigilantes brilharam num manto de veludo e permaneceram, apontando os rumos na terra, através das suas lâmpadas nos céus. É um poema extraordinário de gratidão a Deus pela criação divina, a criação de tudo, como vimos aqui, as horas, o dia, a noite, as estrelas, o universo, as criaturas. Então agradeçamos a Deus, porque realmente nos criou como nosso Pai, igual ao modo como Jesus o tratava, Pai Nosso. Então agradeçamos a Deus esta oportunidade de estarmos aqui reencarnados mais uma vez, de olhos despertos, para que sejamos fraternos para com todos e sobretudo para aqueles que às vezes alguns nem querem que sejam seres humanos. Que Jesus nos abençoe.